De papo em papo, hoje aqui, eu nem sei como dizer o tamanho da minha honra de estar recebendo o Sérgio Santana, que é um mestre, arquiteto da paisagem, e que é inspiração para mim há muitos anos, desde o início da minha carreira, e continua sendo muita inspiração. E está me dando a honra, está nos dando a honra de estar aqui com a gente no nosso podcast, para a gente conversar sobre muitas coisas, mas para falar do que a gente pode fazer quando a gente fala de cidades planejadas, porque o trabalho dele traz muito isso, né? Então, assim, muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigada por nos dar essa honra. Obrigado. Se você puder falar um pouquinho de você, para quem não te conhece, se é que tem alguém que não te conhece. Não, eu acho que é importante começar desse jeito, né? Quando eu tinha 17 anos, eu fui para os Estados Unidos para estudar inglês. E era para durar 54 dias. Eu fui com grana e roupa para durar 54 dias. Eu durei 20 anos, 19 anos, né? E quando eu estava terminando, eu fui lá fazer um curso de inglês. E quando eu estava terminando um curso de inglês, uma professora perguntou o que eu queria fazer da vida. E eu falei, olha, infelizmente eu estou meio chateada que eu vou voltar para o Brasil, eu vou ser engenheiro, estou matriculado para fazer engenharia civil. E a mulher falou, mas o que você quer fazer? Eu falei, olha, a minha paixão na vida é desenhar, eu quero ser arquiteto, assim, é o que eu quero fazer. Daí a professora falou, olha, o curso de arquitetura aqui na Louisiana State University, que era onde eu estava, não é bom, mas o curso de Landscape Architecture, da arquitetura da paisagem, é o melhor que tem nos Estados Unidos. Eu falei, opa! A pessoa certa no lugar certo? Não, sério. Daí eu andei lá pelo campus, entrei no prédio lá do tal do Landscape Architecture, me apaixonei pelos desenhos na parede, o tema das coisas, e fui falar com o professor, o diretor, eles me adotaram e eu fiquei lá. Só que depois de ter dinheiro para pagar o primeiro semestre da faculdade, eu cheguei lá no meu professor e falei, olha, tenho más notícias para o senhor. Você acabou meu dinheiro, eu tenho que ir embora para o Brasil. Não, estou falando sério. E ele falou, não, você não vai não, nós vamos pagar a sua escola. Eles pagaram a minha escola por 2 anos. Então, meu custeio, né? É isso. Então eu me formei lá, depois eu trabalhei no Texas, em Dallas, depois, enquanto em Dallas, trabalhei no Colorado, em Aspen, fiz trabalhos nos Estados Unidos inteiro, eu ganhei uma bolsa para cursar em Harvard, fiz uma pós-graduação lá, depois peguei um projeto aqui de fazer a recuperação de uma mina em Belo Horizonte e vim para cá, para o Brasil. E aí, isso já era que ano? Esse daí foi, esse período de intercâmbio de Estados Unidos e Brasil foi de 90 a 92, porque o nosso trabalho da recuperação de mina foi apresentado, teve um congresso chamado Eco 92, então o nosso trabalho foi apresentado lá no congresso, que a empresa de mineração que me contratou queria mostrar para o público, para investidores, uma postura de sustentabilidade. Então eles usaram esse nosso trabalho para ganhar financiamento para futuras minas, e eu acabei planejando 5, 6 minas para eles. E o seu trabalho no seu escritório até hoje sempre teve esse lado, assim, de trabalhar com sustentabilidade? Você faz bastante urbanismo? Faço. Assim, eu tenho 3 tipos de trabalho, né, vamos dizer assim. Um é trabalhos de plano diretor urbanístico. A gente sempre tem um plano diretor urbanístico lá. São áreas grandes, são áreas de milhões de metros quadrados. Sempre tem alguma residência. Eu não busco fazer residência, mas não aparece de vez em quando eu faço. Tá? E tem projetos... Imagino como é a sua cabeça de ter que ir assim, uma coisa tão macro e depois... Uma escala tão diferente, né? Não, mas assim, eu gosto disso. Eu gosto de ter essa diversidade, né? Eu faço jardins com a varanda, né? Assim como eu faço áreas de milhões de metros quadrados, entendeu? E faço... Estava pensando ontem à noite, né? Porque um dos palestrantes falou que era importante a gente ser especialista. Eu falei, estou ferrado, eu não sou especialista, sabe? Longe de mim ser, né?
Mas daí eu falei, acho que eu sou especialista em projetos difíceis. Em desafios. Em sim. aceitar desafios. Sim. Então, o negócio... Não, mas é verdade. O negócio complicou, o pessoal vai lá no escritório. Eu trabalho para uma família, né, que tem uma vinícola aqui perto, no Espírito Santo Pinhal. E a minha cliente, eu chamo ela de meu maior desafio, porque ela é apaixonada por jardim italiano. Então eu fiz para ela jardins italianos lá na fazenda dela. Agora acabamos de inaugurar um showroom, um jardim para degustação de vinhos, que também é italiano. Então, faço um pouquinho de tudo. Trazem os clientes trazem os desafios e você adora. Sim. Se isso não é um especialista, eu não sei o que é então, viu, Zé? Você é um grande especialista de vários assuntos. Sim. Você aprofunda. Não, o que é interessante, que eu acho que é legal a gente conversar, por exemplo, eu fiquei lá para estudar o tal da arquitetura da paisagem. É um curso de 5 anos. Né? Eu não fiz em 5 anos, mas é 5 anos. Né? E eram 160 horas crédito. Mas a gente tinha a liberdade de 60 horas, um terço mais ou menos, você fazer o que você quisesse. Então, a maioria dos estudantes pegavam matérias fáceis para aumentar a nota, né? Para ter uma coisa legal de grade point average, para ter uma pontuação boa. Mas eu não, eu peguei assuntos que, por exemplo, eu fiz antropologia, eu fiz tudo relacionado com a América do Sul, eu estudei a geologia da América do Sul, sabe? Eu fiz um monte de coisa assim que me capacitava para atuar aqui no Brasil. Assim, no fundo, sem nenhuma presunção, eu sou um artista disfarçado de paisagista. Eu faço paisagismo porque é onde eu ganho grana. Mas se eu pudesse, eu só desenhava. E por que vocês consideram um artista? Conta. Porque, bom, por várias coisas. O que é a arte no seu dia a dia? Aí? Que me emociona. A arte me emociona muito. Ver planilha de resultados de projeto não me emociona. Não. Para mim. A natureza também te emociona. A natureza também te emociona. Sim, natureza, música, alguns artistas, poesia, né? Eu leio, não tem um dia que eu não leio alguma coisa de Fernando Pessoa, sabe? Eu gosto. Arte acho que é fundamental. Não tem aquela Fernando Pessoa fala, nada vale a pena se a alma é pequena. Então é isso. Está alimentando. Então, se alimenta a sua alma. Sim. E é daí que surge, então, dessa mistura de conhecimento técnico, de outras áreas de conhecimento e do artista, que surge o resultado dos trabalhos. Né? Então, quando a gente está aqui como paisagistas em formação, olhando para um profissional e vendo que não é tão simples, né, a receita. Olha, eu não desligo o motor, nunca. Assim, eu tô aqui, eu já vi que eu já pensei uma solução para aquele espaço. Aquele ali que a gente está olhando? Sempre. Eu também. Eu também, desde ontem. Assim, eu desenho incessantemente, né? Então, por exemplo, eu sempre não passo um dia que eu não desenho alguma coisa. Sabe? Anda com o caderninho no bolso. Sempre tem alguma coisinha aí. Só um desenho bom. Nós vamos mostrar isso depois. Depois a gente mostra para o vídeo para todo mundo. Aliás, eu tenho ali eu estou fazendo 2 livros novos agora. Um que é mais de planejamento de áreas grandes e um de desenhos. Eu quero te mostrar, você vai gostar. Eu quero muito. Você vai gostar. Conhecer. Então, os seus projetos ainda são... Você gosta de desenhar o projeto, mas depois ele vai para o... Sim, eu não sei ligar o computador. Não sei. Eu desenho tudo à mão. E aí, depois esses que você desenha, desenha à mão, todo mundo, os clientes devem querer, né? Sim. Não. Às vezes eu vou na reunião, eu apresento, daí tem as renderizações computarizadas, daí no fim da reunião, escuta, dá para você trazer de volta aquele desenho que você mostrou aqui? Não. Deixa aqui. Muito legal. Vai para quadro. Mas o que acontece é que, literalmente, eu não tenho uma afinidade com computação. Eu não sei ligar o computador. Eu estava em Ilhéus uma vez, e um cliente meu me mandou para lá para eu analisar um terreno que ele queria que eu localizasse 4 casas numa praia maravilhosa. Não tinha nada lá, só eu. E eu fiquei num resort fantástico, muito legal. Passava o dia inteiro desenhando e tal. E daí acordava, eu acordo cedo, né? Eu acordo 12h30, 3 horas, eu estou desenhando no máximo às 3h30 todo dia. Fui na recepção do hotel, eu tinha feito um desenho, e naquela época eu cortava o desenho para caber no fax.
para mandar os desenhos por fax para o escritório, né? Daí um simpático rapaz lá na recepção do hotel, mas doutor, tu não acha que tem jeito mais fácil de fazer isso aqui, não? Eu falei, se tiver, me fala, né? O senhor tem e-mail? Eu falei, não, eu não, mas o meu escritório tem. Então ele tirou uma foto do desenho, daí eu comecei então, eu comprei um iPhone, daí comecei a tirar fotos dos desenhos para mandar para o escritório, então foi o começo e o fim da minha era digital. Da sua era digital. Acabou, é isso. Mas assim, né, a sua equipe, com certeza, para transformar a sua arte, os seus croquis, os seus rabiscos maravilhosos, precisa, para um projeto executivo, colocar tudo de uma forma bem técnica. A gente tem uma equipe excelente, o pessoal recebe o desenho, digitalizam, fazem apresentações maravilhosas. Sim. Então você pode se dar o luxo de ficar só na criação, olha, só rabiscando seus croquis maravilhosos. Eu já falei, eu contratei um rapaz agora para gerenciar o escritório, me ajudar a gerenciar o escritório. Eu falei, olha, se eu conseguir desenhar mais, antes da pandemia, eu tirava toda segunda-feira para tocar rock com o pessoal aí, né? Depois da pandemia parei, né, com esse negócio. Eu falei, se você me deixar eu fazer minha música de novo, eu te pago o dobro. Né? Assim, para ter tempo, né, para isso. Nossa, mas ele vai deixar, com certeza. Com essa proposta. Não, com certeza. Eu te dou o dobro, não quero saber, sabe, mas é a tal da arte, né? Eu acho que é importante para a gente. E como que você traz essa arte para, quando vamos falar da parte técnica, né? De planejamento de cidade, bairros, os seus trabalhos de maior escala, assim, como que você vê que a sua arte pode impactar as pessoas desses lugares? Eu consigo abstrair situações e tornar uma situação complexa num desenho muito simples. Então eu consigo, por exemplo, eu estou fazendo um trabalho no Mato Grosso agora, que é basicamente um trabalho de planejamento de uma cidade, né? Então eu fui lá várias vezes, eu percebi quais eram as coisas que me incomodavam, que não funcionavam, documentei, desenhei essas coisas, depois imediatamente fiz um desenho que era um contraponto ao que acontecia lá, de uma maneira muito fácil do pessoal entender. Então é isso, eu desenho relativamente bem. Você pode contar um pouquinho mais do que foi essa solução desse lugar? Não, falo, claro. É um lugar chamado, lá no centro do agro do Brasil, lá no centro, chama Lucas do Rio Verde. Se você for jogar um dardo onde tem a produção agro do Brasil, é lá, né? É uma cidade muito rica, eles não têm desemprego, né? É uma situação muito boa, e o meu cliente era proprietário de terras que eram de fazenda, né? Que era para onde a cidade cresceu e parou nos territórios dele, né? Então o cliente pediu que a gente planejasse a inserção das terras dele no crescimento urbano da cidade, né? Então, a gente está fazendo isso, mas apresentei conceitos para eles. A cidade lá hoje é uma cidade que eu falo, vocês não têm cidade, vocês têm um lugar de passagem, sabe? São avenidas amplas, tal, mas não tem feeling, não tem um senso de comunidade, não tem nada, né? Então, eu falei, a gente precisa transformar seu senso de passagem num senso de ficagem. Então a gente está desenhando, a gente não quer que, eu acho que é um grande erro fazer corredores, a gente faz núcleos, onde você pode ter uma densidade maior, daí ao entorno dessa densidade maior, uma densidade média, até chegar numa densidade menor, aí você tem áreas andáveis, né? Então você pode morar e ir na densidade maior, trabalhar, sabe? Então é tudo mais ou menos pensado assim. Quando eu fui estudante nos Estados Unidos, eu vim para o Brasil uma vez e eu fiz um estágio com o Roberto Burle Marx, né? E fiquei encantado, né? É uma pessoa altamente emocionante, muito legal. Uma cultura fora da curva, enfim, talento, né? E por alguma razão ele foi com a minha cara. E daí me levou para o sítio dele, que eu trabalhava para ele no Leme, mas o sítio dele é em Baguaratiba,
uns 40, 50 minutos. E o primeiro dia que eu fui lá, ele gostava que eu acompanhasse ele quando tinha pessoas de fora, que na época eu falava francês, espanhol, eu fazia muito, né? E daí eu lembro que o primeiro dia que eu fui lá, passei a tarde com eles lá, fazendo esse meio de campo lá, eu peguei o ônibus de volta, porque eu morava em Flamengo, eu peguei o ônibus de volta, eu saltei no Leblon e tirei o sapato, arregacei as calças e andei no mar do Leblon até Botafogo. Atravessei a rua, fui para minha pensão no Flamengo, mas de tanta emoção. Isso que eu ia falar, para integrar tudo que você tinha vivido, provavelmente. Não, uma emoção, eu falei, poxa, me abriu um novo leque na minha experiência de vida, né? E daí o Roberto, para mim, ele é assim, uma inspiração fora do normal, assim, fora do normal. Uma pessoa legal. Muito legal. Ele é, assim, dos brasileiros que eu conheço, ele está em cima. Os artistas se identificam aí. Não, ele é fantástico. As se conectam. É bacana. E ele ficou na minha casa algumas vezes lá em Dallas. Eu tinha, na época, um ateliê de vitrais, né? Eu estudei cores, né? Como parte do meu currículo lá do Landscape Architecture, tinha um semestre que era só cores. Eu falei, puxa vida, procurei no escritório lá na faculdade quem que dominava a cor, tinha um professor fantástico que fazia vitrais, daí fiz aprendizado com ele, ele na Bauhaus, que é aquela escola de arquitetura, tinha um especialista em cores chamado Joseph Albers. O Joseph Albers era o mentor desse meu professor. Então fui nessa linha aí para atender com isso. Só foi estudar com os melhores. Sim. Em todos os temas. E quando as melhores igual a gente está fazendo aqui. Não, mas quando eu cheguei em Harvard, eu ganhei bolsa 3 vezes para ir para Harvard. Na primeira vez eu declinei, porque eu ainda devia dinheiro para o meu professor que pagou a faculdade. A segunda vez eu quase fui, mas ainda tinha que aportar uma grana que eu não tinha. E a terceira eu fui. Eu fui uma mistura de professor e aluno. E uma bolsa muito difícil de se pegar. Enfim, ganhei o tal da bolsa lá. Daí eu cheguei lá em Harvard, primeiro dia que eu cheguei lá, eu levei um calhamaço de papel que eu queria justificar para eles o que eu ia estudar, os cursos que eu ia fazer e tal. Daí eles chegaram lá, o professor falou, senhor Santana, joga isso aqui tudo fora. O senhor já se provou, você não precisa fazer nada. Se você quiser passar o seu tempo aqui em Harvard, tomando cerveja no Charles River, faça isso. Que legal. Mas daí eu dividi, né, a minha estadia lá em 3, um terço em arte, desenho, um terço em história de arquitetura e urbanismo, e um terço trabalhei com um arquiteto fantástico espanhol chamado Rafael Moneo, muito legal. Então, isso que eu fiz. E hoje você trabalha lá e aqui no Brasil? Não, por escolha, eu só estou trabalhando aqui agora. Eu posso trabalhar nos Estados Unidos semana que vem, se quiser, mas eu... É que você ficou muitos anos trabalhando lá, né? Trabalhei... 12, você falou? Eu morei lá 19 anos, né? Com a minha malinha que durava 54 dias, né? O que inspira o Sérgio Santana daqui para frente, assim, nessa profissão? Olha, o que me inspira é, assim, eu sou apaixonadíssimo pela paisagem brasileira, sabe, assim, nossa, você vê os ipês, você vê a eritrina, você vê... Agora a eritrina, então, eu estou falando que eu acabei de ver, né, então, eu acho assim que o nosso maior tesouro aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma, é a nossa paisagem, é o nosso meio ambiente. Por exemplo, em Dallas, não tem falta de dinheiro, não tem maior infraestrutura, sabe? Não tem nada. Mas você não consegue, por exemplo, aqui hoje, é inviável isso aqui pelo calor que seria. Então, lá tem um componente ambiental que é difícil, muito calor ou muito frio, sabe? Então, é uma paisagem... O clima é... Sim, então, mas você falou que me inspira, assim, eu tenho... Por exemplo, assim, eu acho assim, que eu vim para o Brasil porque eu queria fazer a diferença, sabe? Eu queria, nem que se for para salvar um Guapuruvu, eu fico contente, entendeu? Então,
o que eu quero é isso, eu quero achar jeitos de fazer preservação, juntar a natureza com a entropia, sabe, fazer essas coisas acontecer de uma maneira artística. E você está recebendo oportunidades de projetos nessa linha? Estou, mas podendo colocar em prática isso? Sim, né? Sim, mas eu estou muito subutilizado, eu conseguiria fazer muito mais do que eu faço. Mas vou dar um jeito nisso. Vai. Olha, o universo vai dar. Vou te contar um possível jeito. Você conheceu esse ano, agora, uma comunidade de paisagistas. Sim. Que chama Papo de Paisagista e que gosta de sonhar grande juntos. Sim. Mesmo a gente fazendo cada um na sua esfera, no seu pequeno campo de trabalho, Sim. a gente acredita que assim a gente consegue tocar e transformar muita gente. Então, Sim. esse momento seu aqui com a gente, pode ter certeza que vai impactar muitas pessoas. A gente tem escutado depoimentos, só para você saber, assim, a gente tem escutado depoimentos, olha, eu ia desistir da profissão quando eu ouvi, eu tive algum contato com vocês e eu ouvi uma história que me inspirou. Eu estava cansada, a fim de sair fora, quando não estava percebendo o valor real, eu estava me perdendo no que eu busquei lá no início. Quando a gente foi para o meio da mata juntos e eu me reconectei com o meu propósito de vida. Sim. Então, assim, tá aí uma oportunidade. Não, tem que ser assim, né? Eu acho que eu gostaria que fosse assim, né? A gente tem que, como eu falei para vocês, eu não desligo o motor. Eu falo que eu estou subutilizado porque eu poderia fazer muito mais. Com certeza, gente. Muito mais. Eu gosto de ter mais coisas do que eu acho que eu ter mais coisas que eu não consigo fazer, entendeu? Então eu gosto de ser, tem uma palavra em inglês que eu não sei falar em português, overwhelmed, de ser ter muita coisa e você se sente inútil, mas não é o meu caso. E você mora em São Paulo? Moro na Vila Madalena. E meu escritório é 3 quilômetros em Perdizes. E dentro desse sonho, eu como moro lá também, dentro desse seu sonho, tem planos de você contribuir mais com a cidade também? Nossa, com certeza. Eu fiz Sim. Eu ganhei, teve alguns anos atrás, teve um concurso de ideias para São Paulo. E nós pegamos, eu peguei 3º lugar, sabe? Mas muito legal, mas assim, porque eu acho assim que, no meu caso, lá eram ideias muito palpáveis, muito realizáveis. Entendeu? Então, eu acho assim que a gente tem que comer pelas beiradas, tem que fazer um pouquinho de cada vez. Já pensou se todo mundo tivesse direito a ter uma árvore? Entendeu? E plantar uma árvore na rua? Ou ter, sei lá, uma trepadeira para pôr na parede? Né, sabe? Então, eu acho que... E aqui a gente é privilegiado, a gente consegue fazer isso. Entendeu? Sim. Eu tenho, até um dia desse eu vou compartilhar com vocês aí, essas ideias aí para o centro de São Paulo. Foi bacana. Então, a Cris tocou no assunto dessa proximidade nossa, porque a gente também é um canal assim, de levar a mensagem mesmo, né? De divulgar boas ideias, boas práticas. Então, acho que você pode contar com a gente, né? A Cris sempre faz esse convite, assim, porque como a gente sabe que tem muitos paisagistas buscando inspiração no Papo de Paisagista, não no Papo de Paisagista, mas no que a gente traz de conteúdo, você pode contar com a gente também, assim, como esse porta-voz de tudo que a gente puder. Dessas ideias maravilhosas. Eu acho que é necessário e é uma situação bastante positiva. A minha equipe escuta vocês. Que legal. Que legal. No Papo de Paisagista, vai. Que legal. Já conheci a gente. Pega o link pra gente escutar também. Que bom. Daí já complicou, porque eu não sei o que é isso, mas eu vou... A gente manda para eles. Não, muito legal. É uma responsabilidade, né, grande que a gente tem. Muito legal que vocês fazem isso. Uma grande responsabilidade, na verdade, porque é isso, né? Conectar tudo, mas com boas mensagens e pessoas que estejam, enfim, com boas intenções. E a gente tem percebido muito essa vontade das pessoas de coisas diferentes, em ampliar o olhar, em sair do mesmo, em entender mais sobre... Vou trazer um tema aqui, por exemplo,
tema de sustentabilidade de plantas nativas. Sim. É nítido para mim que os profissionais estão mais preocupados com isso, com mais vontade de aprender e ter acesso a isso, porque eles não querem mais, às vezes, cometer, vou chamar equívocos, né? Ou escolhas que eles fizeram no passado, porque hoje eles já falam, opa, essa escolha poderia ter sido diferente. Pelo que eu tenho de informação hoje, que eu já vi, né? Então, essa nossa troca, ela vai também com esse olhar. A gente falou das boas escolhas, né? Então, tem muito disso, assim, o que o profissional paisagista, e aí a gente fala com diferentes perfis, certo? A gente fala desde do técnico até o arquiteto, até o artista. Mas o que cada um dentro do seu campo de atuação pode aqui trazer de novo, porque se a gente quer mudar as coisas como estão, a gente tem que fazer mais barulho, a gente tem que promover mais inovação no jeito de ser paisagista, né? Então a gente está buscando muito isso. Mas essa falta o jeito de ser paisagista, é isso. Sim, mas essa falta de conhecimento, vamos chamar dessa maneira, não é privilégio nosso aqui no Brasil. Os Estados Unidos também tem esse problema. Ah, é? Tem. Mas lá a profissão é regulamentada. Não, né? sim. Tem menos. Mas ainda tem. Mas achei que não. Porque assim, lá existe uma separação maior entre um jardineiro, por exemplo, e um. Por exemplo, tem várias coisas. Por exemplo, lá onde eu estudei, é uma escola acreditada lá pelos CAUs da vida de lá, então depois que eu me formei, fiz um exame para passar o CAU de lá, né, e daí eu tenho a acreditação de lá. Aqui não temos, né? Eu fiz uma tradução juramentada de todos os cursos que eu fiz lá, todos da Louisiana State University, todos os cursos de Harvard, fiz um treco dessa altura aqui, levei para aqui para regulamentar, os caras literalmente falaram, não podemos te regulamentar porque você não existe, porque a tua profissão não existe aqui. Depois eu descobri umas coisas, mas enfim, eu não desisti, mas eu acho assim que eu adoraria fazer ou ser consultor para uma faculdade aqui, para montar um programa de estudo de paisagismo, entendeu? Adoraria, talvez eu faça isso um dia. Mas eu acho que a gente vai conseguir chegar lá. Eu espero, claro. Precisa, porque está desorganizado, né? A gente estava falando isso, inclusive com outros entrevistados aqui, mas tem que organizar, não dá mais, né? Sim. Está no limite já essa história. Assim. Olha, mas assim, eu estou falando com você, né? Eu tenho... olha quantos metros quadrados de planejamento urbano eu estou fazendo. Assim, a gente está fazendo, só em Lucas do Rio Verde, lá são 12 milhões de metros. 12 milhões de metros é área pra caramba, sabe? Como que você não existe? Como que eu não existo, né? Como que você não existe? Mas eu fico quieto no meu canto lá e vou trabalhando. E é desse lugar de escolhas que não era a cara da pessoa, não era o que a pessoa queria. Mas isso há muitos anos atrás. Não, né? mas deixa eu te contar, é desse lugar que tem muita gente chegando na profissão, Sérgio. Porque a gente tem um número muito grande de profissionais que vêm agora, de transição de carreira. Advogado, Sim. Médico, tem tudo. Eu sou da comunicação, por exemplo. De repente eu falei, não, larga, não quero comunicação, eu quero fazer paisagismo. E é o que ela está fazendo. No final eu consegui juntar as duas coisas. Mas assim, tem muita gente que acaba... É muito grande. Hoje eu vou até colocar isso em números, vou colocar em estatística. O percentual a gente está com aproximadamente 250 paisagistas, nível Brasil, eu vou colocar quantos escolheram a profissão de primeira opção. Sim. Muitos não vieram de primeira opção. Então ainda tem esse resquício assim, de que a profissão ela era uma coisa ligada à medicina, à engenharia. Mas o paisagismo é difícil, né? Porque assim, é difícil definir, né? É difícil você... O prédio é fácil, vai no prédio, o cara desenha o prédio, né? O prédio tá ali, tá? A matéria-prima é diferente, né? Nossa matéria-prima o prédio é previsível, né? Você põe lá no CAD da vida, você quase que projeta ele terminado. Mas não é assim, né? Muita coisa, né? Eu lembro que teve um mestre que falou assim para mim, falou assim, você é paisagista? Eu falei assim, mas você estuda tudo que precisa para o paisagismo, né? Aí eu falei,
Tudo o quê? Uhum. Por exemplo, você estuda psicologia? Eu não. Você estuda... aí começou uma lista, né? Falei, nossa, realmente, então ser tudo isso para ser paisagista. Eu estudei psicologia. Então, assim... É muita coisa, né? Porque, mas, assim, te ajuda com... a você perguntar as coisas certas para você entender as pessoas para quem você está desenhando. A gente tem que ser, no mínimo, sensível, Sim. Observador. Né? Eu lembro que nessa conversa eu falei isso. Serve só ser curiosa, porque eu sou também, serve só ser curiosa e observadora? Ele falou assim, mas isso aí já é 70% para você ser uma paisagista. Não, então tá bom, porque realmente, assim, tecnicamente a gente tem muita coisa para estudar, né? Mas... Só para você saber, o Roberto Burlemarch um dia me falou, no dia que ele perder a curiosidade, ele preferia morrer. Aqui, ó, a gente fez uns botões para o papo, tem uma frase que eu adoro, que é inquietos por natureza. É maravilhoso. Inquietos por natureza. Muito legal. E a gente, no nosso manifesto que a gente escreveu, ainda depois vem assim, e somos inquietos pela natureza. Também. Fantástico. E a gente quer fazer Nossa, essa relação das pessoas com a natureza. Eu admiro demais a iniciativa de vocês. Olha, parabéns. E que o que eu puder fazer para ajudar, estou à disposição. Obrigada. Eu acordo cedo. Assim, eu estou disponível das 3 horas em diante. Só se me ligar. A gente está das 5. Tudo bem, a partir das 5 a gente já pode fazer reunião online. Não, eu tenho o meu escritório lá em casa e eu começo cedo. Eu e a Cris somos das 5 da manhã. Também 8 da noite a gente já está querendo dormir, né? Eu também não passo, eu sou uma abóbora. Você chegou 8 e meia. Isso mesmo. Bons hábitos também. Eu considero isso um bom hábito. Sérgio, diga, muito obrigada. Eu acho que eu falei muito e não disse nada, hein? Não, falamos muita coisa importante, gostosa, inspiradora. Eu acho, pelo menos, eu sou atuante aqui, né, no paisagismo e estou saindo bem inspirada dessa conversa. Espero que todo mundo saia também. E é isso, que a gente esteja começando uma relação aqui. Estou totalmente disponível, acredito no que vocês estão fazendo. Se eu puder colaborar um pouquinho, estou à disposição. Vai, com certeza, porque assim, eu vou te fazer colaborar, a gente vai atrás de você, a gente vai te buscar. Mas assim que é bom. Sim, né? Assim, eu prefiro muito mais isso do que lazer. Isso, não. Todo mundo que a gente se relaciona no papo de paisagista, a gente fala, não, a gente não vai te deixar em paz, porque a gente vira uma parceria. Não, assim, é impressionante o alcance. Todo mundo no escritório sabia de vocês. Ai, que bom. Eu não sabia, mas ele sabia. Que bom. E essa turma deve aprender muito com você no dia a dia, né? Sim. Você fica dentro do escritório? Sim. Eu tenho um processo que a gente usa para desenvolver os projetos, então isso é constantemente feito dessa maneira, então acho que quem quer aprender lá é muito legal. Muito obrigada, então. À disposição e pela presença. Parabéns a vocês aí pela iniciativa. Obrigada. Tem todo o meu apoio. Obrigada.